Nem parece que faz tanto tempo que vivemos de instantes, uma coleção de agoras. Olhando daqui parece que passou, será? A urgência dava sentido àqueles dias. Já não era possível esperar pelos abraços, pelos encontros. O tempo tranquilo nos parecia um experimento de liberdade. E não é que nós estamos aqui, vivos, respirando a plenos pulmões. O ar ainda entra no olho como um mundo, como na boca o beijo, como nas mãos o alcance do gesto. E é ali na fresta dos muros, nos espaços vazios, nas lacunas, que habitam as perguntas. É também na fresta que um feixe de luz alimenta o que espera para nascer. Renascemos, resistimos, estamos mais fortes, podemos ouvir como nunca vozes que ecoam de uma urgência ancestral. É urgente, é a única revolução possível, a escuta. Lutemos juntos para encontrar o ponto de ruptura, a fresta. Diante dela, sem economia de afeto e presença, recobraremos a nossa integridade. Se cada um de nós puder vestir-se de palavra ou corpo, imagem ou música, história ou vida vivida, e encontrar novas hipóteses, teremos feito da fresta um elo, uma rede de pertencimentos, e não deixaremos ninguém para trás. O espaço da cidade será habitado de cultura. Será possível encontrar a força que nos faz lembrar quem somos e o que nos habita. A literatura como um direito. Cada habitante será nosso convidado para reaprender a sonhar. O que compõe o espaço de criação em Rio Preto que nem sequer imaginávamos? Em 2023, a Companhia Apocalíptica apresenta a terceira edição da Fresta, uma jornada literária multilinguagens não competitiva, com uma programação presencial e virtual que revela artistas da cidade e promove o intercâmbio com todo o estado de São Paulo, quiçá com o mundo. São 50 horas de programação, 10 vertentes artísticas, mais de 150 artistas na programação. A cultura é e sempre será um lugar para onde voltar, a Fresta, através da qual jamais esqueceremos quem somos e o que realmente importa. Olá, minha gente! Meu nome é Camila Genaro, eu sou contadora de histórias e que alegria estar aqui nesse festival com tanta gente incrível. Vocês estão acompanhando a programação? Tá incrível, não tá? Tá legal, não tá? Concordo super. E eu tô aqui para contar histórias para vocês também. E olha só, quando a gente vai num restaurante, a gente pede o cardápio, aí vê lá aquele cardápio maravilhoso, cheio de coisas deliciosas pra gente comer e a gente alimentar o nosso corpo. Mas aí, eu tenho um outro cardápio para vocês. Um cardápio lotado de lendas santistas, lendas caiçaras. Caiçara? Não sabe o que é caiçara? Caiçara é quem vive perto do mar, que vive do mar. Mas especificamente aqui no sul-sudeste, somos todos caiçaras. Caiçara é uma cultura muito rica, que mistura no mesmo balaio a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena. Então imaginem só que a cultura caiçara é a típica cultura do povo brasileiro. E quem vive perto do mar, imagina que tem muita história para contar. E eu tenho todas aqui dentro do meu barco. O barco de onde eu carrego todas essas histórias maravilhosas que eu conheci no mundo todo. Mas hoje eu vou tirar para vocês as lendas caiçaras, que começam sempre mais ou menos assim. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. E a primeira história que vai sair do meu barco começa assim. Era uma vez um pescador que acordava de manhã, pegava seu barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho. Ai, que história chata, né? Todo dia ele fazia a mesma coisa, acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa, acordava de manhã.
Até que um dia ele resolveu fazer uma coisa diferente. Ele resolveu pescar uma sereia. Todo mundo na cidade fez assim, sereia. Mas ele foi lá, pegou o barco dele, pegou uma rede bem grande e jogou, minha gente, jogou a rede e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Vocês estão cantando aí do outro lado comigo? Tá? Vai. Sem a sua companhia. Muito bem. E não é que a rede mexeu? Você viu? A rede mexeu, ele disse, é minha sereia. Então ele puxou a rede e era só um peixinho pequenininho mesmo. Era um peixinho pequenininho que ele queria. O que ele queria? A sereia. Você acertou. A sereia. Então ele jogou aquele peixinho pequenininho de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. A rede mexeu. Ele falou, agora é minha sereia. Agora é. Puxou mais forte que a primeira vez, então agora é minha sereia. Então ele puxou a rede. Era só um peixe médio. Era um peixe médio que ele queria. O que ele queria? A sereia. Então ele jogou o peixe médio de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só, eu não sou daqui. Marinheiro só, eu não tenho amor. Marinheiro só, e a rede mexeu. Ele falou, agora é. Mexeu mais forte que a primeira, mais forte que a segunda. Agora é minha sereia. E ele com toda a força pegou e puxou. E era só um peixe grande mesmo. Mas era um peixe grande que ele queria. O que ele queria? Uma sereia. E ele já tava ficando triste, desenchabido, sem graça. Mas ele ainda tinha aquela esperancinha dentro dele. Então ele jogou aquele peixe grande de volta pro mar. Jogou aquela rede bem grande. E aí ele esperou. E enquanto ele esperava, já falei pra vocês que ele gostava de cantar? Já? Então ele cantava. Dessa vez ele até cantou uma música mais desenxabida também. Era mais triste. Era. Não queria dizer não pra você, nem pra você, nem pra você. Mas era mais triste sim. Era. Vou remando minha vida numa canoa furada, ó beira-mar, adeus, Deus. Adeus, riacho de areia, eu não vou mais aqui. Enquanto ele cantava. Ele não sabia. Se ele cantava, se ele remava, se ele pescava, se ele chorava. Eu só sei de uma coisa. Que a rede mexeu. Mexeu. E quando mexeu, olha, ele teve que fazer uma força assim, ó. É uma força. Pensa aí numa força bem forte.
Pensa num homem muito forte que você conhece. Fichinha. Não, a força dele era muito maior que essa. Porque quando ele viu aquela... Ele falou, agora é. Mexeu muito forte. Ai, meu Deus, meu Deus. E ele teve que, ó, puxar a rede com toda a força. Ajuda aí do outro lado a puxar. Puxou, puxou, puxou. E era só um peixe gigante. Ai, era só um peixe gigante. Mas sabe o que eu não te contei ainda? Sabe quem tava em cima do peixe gigante? A sereia. Porque se tem uma coisa que sereia gosta nessa vida, minha gente, é de cantoria de pescador. E quando a sereia deu de cara com o pescador deu de cara com a sereia deu de cara com o pescador deu de cara com a sereia deu de cara com o pescador deu de cara com a sereia deu de cara com o pescador deu de cara com a sereia, dizem que foi o tal do amor à primeira vista. E dizem que ela já foi logo convidando ele pra morar com ela lá no fundo do mar. E dizem que ele aceitou. E dizem que aqui em Santos, em lua bem cheia e maré bem alta, a gente consegue ver lá no fundo do mar, ali, perto do deck do pescador, ali, logo ali. O dia que você vier aqui, eu te levo lá pra você conhecer. Que lá, bem lá no deck do pescador, em noite de lua bem cheia, olha eu já gaguejando, lua bem cheia e maré bem alta, a gente consegue ver o pescador e a sereia vivendo felizes para... Completa aí do outro lado, vai. Felizes para... Não, minha gente, ninguém vive feliz desse jeito. Feliz pra sempre. Alguém vive feliz pra sempre desse jeito? Feliz pra sempre. Não! Felizes para... Felizes para... Aí, melhorou. Ai, melhorou. Tava achando que o pessoal desse festival tava assim, ó, muxoxo, assim, ó. Mas não, né? Tô errada. Lógico que tava errada. Deu pra escutar daqui, vocês. Felizes pra sempre. Assim. Porque então, aí navegando lá no meu barco... eu descobri tantas histórias, gente. Tantas histórias caiçaras, mas tem uma que eu preciso de pessoas corajosas. Você é corajoso? Você é corajosa? Me conta aí do outro lado. Tem certeza que é corajoso e corajosa? Precisa de coragem para escutar essa história. E precisa de coragem para contar também essa história. Porque dizem que aqui em Santos, há uns anos atrás... Não, Camila, não foi só uns anos atrás, foi muitos anos atrás. Não tinha nem virado o século retrasado ainda. Faz tempo mesmo. Dizem que todos os dias um fantasma aparecia na porta do cemitério do Paquetá. Acredita? Todo dia. E não era qualquer hora assim, não, assim, tipo meio-dia, 1h da tarde. Não, era sempre à meia-noite. Dava meia-noite, o fantasma aparecia. Acredita? Não acredita, não? Tô te contando, menino, não acredita. Todo dia, meia-noite, aparecia lá. Vou até mostrar, vou pegar, peraí. Vou pegar. Ai, meu Deus, será? Ai, meu Deus, eu te falei que precisava de coragem, gente. Ai, te falei, porque assim, né? Então, ela era mais ou menos assim, né? Ela era mais ou menos assim, do jeitinho... Só que ela não parecia assim de cara limpa, não, assim. Cara limpa. Ela parecia com um véu. E por que eu falo ela? Porque dava pra ver que era ela. Porque dava pra ver, assim, quando ela aparecia com este véu, assim, ó, em cima da cabeça, dava pra ver o corpo, que era um corpo de mulher. E dava meia-noite 1.
ela desaparecia. No dia seguinte, meia-noite em ponto, ela aparecia. Dava meia-noite e 1, ela desaparecia. Imagina que a população daquela época estava começando a ficar muito brava, porque em volta ali do cemitério do Paquetá ninguém saía de casa. Quando dava 11 horas da noite, ninguém saía de casa por causa do fantasma do Paquetá. Aham, porque o povo morria de medo. Porque ela aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Até que um dia resolveram então montar um verdadeiro caça-fantasma. Chamaram polícia, cavalaria, exército, população, tava lá todo mundo, curiosos, jornalistas, e tava todo mundo lá para poder ver o tal do fantasma do Paquetá aparecer. E quando ele aparecesse, vrau, a ideia era pegar, descobrir o que estava acontecendo. Se era um fantasma de verdade, não é? A ideia era essa. E aí então, tava lá. Dia marcado, hora marcada, todo mundo, apostos. Cavalaria de um lado, população do outro, polícia do outro, exército, tava lá. Até os jornalistas, que nem eu te falei. Pra cobrir a notícia. Aí deu lá, meia-noite não, 11h55. 11h56. 11h57. 11h58, 11h59, 11h59 e 30 segundos, 11h59 e 45 segundos, 11h59, meia-noite. E nada do fantasma aparecer, gente. Nada do fantasma aparecer, não apareceu naquele dia, não apareceu. Acredita que não apareceu? Não apareceu. Olha, a população ficou toda brava. A polícia falou, vocês estão me enganando. Aí o exército falou, vim aqui à toa. Os jornalistas, e aí ficou tudo assim, gente, tudo desse jeito. Aí, pros jornalistas não perderem a viagem, aí descobriram lá que aí tá, é só uma mulher, coitadinha, chorando por causa do seu amado que faleceu. Tava lá na manchete do jornal, no dia seguinte. Pra poder abafar o caso, fingir que nada tava acontecendo. Podia acabar por aí essa história, né? Fingir, tá, tudo bem, descobriram, era uma mulher, deram até o nome pra mulher de Maria. Era Maria lá, que coitadinha, chorava por causa da amada, mas não tinha nada de fantasma não, gente, era de carne e osso mesmo. Podia acabar aí, né? Só que eu tava contando essa história, eu mesma, Camila Genaro, tava contando essa história um dia lá na Gibiteca. O Gibiteca é um lugar muito legal, que tem um monte de gibi, um monte de história em quadril, um monte de coisa, e recebe muita gente para poder ler, né? E aí eu contava histórias lá toda semana. E aí teve um dia que eu tava contando essa lenda. Aí tinha um menino que ficava assim, ó, enquanto eu contava. Aí eu falei assim, só um minutinho, eu só vou terminar e você já fala, tá bom? Porque o final é muito interessante e é tudo mentira, porque foi desvendado e pronto, acabou. E ele... Aí eu, pode falar. Aí ele, não é mentira, não. Até me arrepia. Arrepia mesmo, de verdade verdadeira. Porque ele falou assim, muito sério, ele falou assim, não, tia, não é mentira, não. Eu moro na frente do cemitério do Paquetá. Na frente. E eu já vi o fantasma do Paquetá. É assim. Ela aparece quando dá meia-noite. E quando dá 00:01, ela vira uma bola de fogo e vai lá pra dentro do cemitério. Eu disse, menino, é só uma lenda, não é de verdade não. Mas os meus pelinhos estavam tudo arrepiados. Ele disse, tia, você não acredita em mim? Eu respirei fundo e disse, acredito. Como que eu não ia acreditar nesse menino, gente? Eu
só não tenho coragem de ir lá meia-noite pra ver se é verdade ou se é mentira. Mas que eu acredito no menino, eu acredito. Por isso que eu continuo contando essa história pra todo mundo, pra tudo quanto é lugar que eu vou. Porque eu acredito nesse menino. Acredito que existe um fantasma que aparece meia-noite e desaparece meia-noite lá na frente do cemitério do Paquetá. Pronto, falei. Ah, e não é em qualquer portão não, é no portão principal. Até tinha esquecido de dar esse detalhe pra vocês, se vocês tiverem coragem um dia de vir aqui em Santos e ir lá na frente do portão principal. Ai, mas eu acho que melhor a gente mudar o rumo dessa prosa. Eu acho melhor a gente mudar, assim, pra coisas... Ah, sei lá, pra voltar pro mar, o que vocês acham? Não é? Ai, porque esse negócio de fantasma começa a arrepiar os pelinhos, os cabelinhos, tudo. Eu acho melhor a gente voltar pro mar. Você sabe que muito antigamente mesmo, o criador, o grande criador de tudo nesse mundo, criou as sereias. E as sereias, elas tinham um propósito, um objetivo, uma função. A função das sereias era proteger todo mundo que vivia do mar. Ou seja, proteger os pescadores nas suas embarcações, proteger os marujos, os capitães. Ó, já ia falar errado. Proteger todo mundo que vivia lá do mar. As embarcações, tudo, minha gente. Essa era a função das sereias. E aí tinha um combinado só, que o grande criador disse para as sereias o seguinte: sereias, vocês vão proteger todas as embarcações, mas nunca, jamais, vocês podem modificar o destino de ninguém. Destino é destino. Compreenderam? E elas todas disseram que sim, que tinham compreendido, que elas não podiam mudar o destino de ninguém. Então tá bom, né? Então assim era feito. A embarcação ia pro mar e as sereias iam navegando ali do ladinho, bem lindas, protegendo de tudo. Só que teve uma das sereias que se apaixonou em segredo pelo capitão de um navio que ela tomava conta. Ai, ela amava aquele capitão. Ai, como ela olhava pra ele. E o olhinho até brilhava. Ah, era tão apaixonada por ele. Até que um dia, e toda história tem até que um dia, não tem? Tem. Até que um dia, o tal do navio do capitão passou por uma tempestade. Era uma tempestade que o barco parecia um papel. Parecia um papel. Parecia um barquinho de papel. De tanta tempestade. Ondas gigantes. Ondas gigantes, ondas gigantes, ondas gigantes. A sereia começou a ficar desesperada, porque ela começou a ver que o capitão... Homem ao mar! E tava lá todo mundo desesperado, gritando de um lado pro outro, tentando de todas as maneiras. E não estavam conseguindo. Ela tava vendo a hora que aquele navio ia afundar. E o seu amado ia afundar junto, e toda aquela tripulação junto. Ela não pensou duas vezes. Ela juntou todo o ar e assoprou bem forte todas aquelas nuvens de tempestade para bem longe dali. E com um suspiro, acalmou o mar. De repente, o céu estava claro de novo e o mar tranquilo. E o barco voltou pro prumo. Mas o grande criador de tudo e de todos ficou bravo, bravíssimo, bravérrimo. Ixi, olha, tinha até um trovão, assim, uou, a voz dele parecia um trovão. E aí, quando ele fazia aquela voz de trovão, as sereias... Eita! Fizeram uma reunião de sereias. E o criador disse, eu avisei.
que não era para interferir no destino de ninguém, modificar o destino de ninguém. E você fez isso. Como castigo, nenhuma sereia mais vai ser vista pelos humanos. Vocês vão viver no fundo do profundo do mar. Estão proibidas de chegar à superfície. Entenderam? As sereias ficaram todas tristes, mas obedeceram. E dizem que é por isso que a gente não vê hoje em dia as sereias mais na superfície dos mares. Uma ou outra acaba ali escapando para olhar, mas não é sempre que a gente vê uma sereia. Porque elas continuam vivendo lá no fundo do do mar. Mas sabe aquelas pedrinhas que a gente encontra na beirada do mar? Umas pedrinhas que parecem uns vidrinhos. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Que parece um vidrinho. Assim. Cadê? Deixa eu ver aqui. Assim, pra você ver direitinho. Tá vendo? Essas pedrinhas, elas são as lágrimas das sereias. Que choram lá no fundo do mar. Porque não podem mais voltar na superfície. Lágrimas de sereia. Ai, ai. Que mais, minha gente? Me conta. Me conta aí do outro lado se você tá gostando dessas histórias todas de Santos, Caiçara, Mar, Sereia, Fantasma. Me conta aí nos comentários se você tá gostando dessas histórias todas. E já não esquece, hein? Vai deixando aí seu like, o seu joinha, os seus comentários, tudo. Compartilha esse vídeo para mais gente conhecer Lendas Caiçaras, para mais gente conhecer as lendas santistas, para mais gente conhecer histórias de fantasma, história de sereia. Mas me conta, não deixa de... Não sai desse vídeo sem me contar antes o que você tá achando de tudo isso, hein? Não sai daí antes de me contar tudo isso. Porque assim... Você conhece boi de mamão? Já ouviu falar? Você já ouviu falar no boi bumbá? Bumba meu boi? E no boi de conchas? O boi de conchas? Não? Nunca escutou falar no boi de conchas? Não? Então eu vou contar para vocês. E aí meu barco dessa vez vai subir um pouquinho. E vai lá pro litoral norte de Ubatuba, porque essa história vem de lá e começa mais ou menos assim. Dizem que Cipriano era um mercador muito conhecido mesmo. Ele vendia de tudo que vocês puderem imaginar. Ele vendia bois, ele criava bois, inclusive. Ele vendia os bois, ele vendia queijo, ele vendia tudo, couro, enfim. Ele era um ótimo mercador e ele vivia lá em São Luís do Paraitinga. E aí, então, a fazenda dele era lá, em São Luís do Paraitinga. E aí dizem que teve um dia 29 de junho, dia de São Pedro Pescador, nasceu um boi que era um boi diferente, que tinha uma marca diferente. Tinha na testa, assim, ó, ele tinha parecendo uma concha, igual essa, assim, ó. Parecia uma concha na testa do boi. E ele nasceu no dia 29 de junho, dia de São Pedro Pescador. E ele mugia como um ratambufe. Não sabe o que é ratambufe, não? Ratambufe é um instrumento. É um instrumento musical. E aí... ele mugia que nem o ratambufe. Então, por que ele mugia igual o ratambufe, ficou o nome dele de... Acertou, lógico! Ratambufe. O nome dele era Ratambufe. E aí, então, naquele dia, Cipriano fez uma promessa pro boizinho. Disse, boizinho, como você nasceu no dia 29 de junho, eu vou te levar para conhecer o mar. Nossa, Ratambufe. O coraçãozinho dele até acelerou. Gente, ele contou os dias, as horas, os minutos, os segundos para esse dia chegar. E ele já estava grande,
bem grande quando esse dia chegou. Cipriano disse: Ratambuf, chegou o seu dia de conhecer o mar. E contou uma história toda bonita. Mas o que Ratambuf não sabia é que ele ia para o matadouro. Chegou a hora dele ir para ser vendido para o matadouro. Mas Cipriano inventou uma história bem bonita. Eu acho que é daí que vem, inclusive, minha... O que vocês acham? O que vocês acham? Que eu acho que vem daí aquela expressão, tipo, história para boi dormir. Por que Cipriano inventou uma história de que o mar era maravilhoso, que ele ia adorar, que o cheiro, que isso, que aquilo... E o coitado do Ratambuf ficou todo empolgado para descer a serra. Porque descia-se a serra lá de São Luís do Paraitinga, porque o matadouro ficava em Ubatuba. E a praia ficava em Ubatuba. Então eles desciam aquela serra todinha. Os tropeiros, tal, todo mundo bonito ali. E aí desceram. Desceram. Quando começaram a chegar ali, ó, no topinho assim, da serra, assim, aí eles começaram a ver o mar. Ratambuf olhou aquele mar azulzinho, com aquela água linda, aquele cheiro de maresia. Ele não pensou duas vezes, ele, ó, desembestou. Mas ele correu tanto, ele desceu aquela serra numa velocidade, e os tropeiros tudo atrás tentando pegar o boi, e o boi nada, e o boi corria, e eles não conseguiam pegar, e o boi corria. E aí quando o boi correu, ele chegou até a praia. Quando ele chegou até a praia, minha gente, ele olhou aquela imensidão, ele achou aquilo tudo tão lindo. Ele até deu uma lambidinha na água, ele viu que era salgada, ele achou tão incrível e ele começou a andar lá pra dentro mesmo da água. E começou, só que boi não sabe nadar, né, gente? Não sabe nadar. Os pescadores olhavam e falavam: meu Deus, o boi tá entrando, e agora? Quem vai pegar esse boi? Aí os tropeiros estavam vindo, tudo correndo atrás dele, todo mundo desesperado. Mas o boi tava indo mar adentro. De repente o boi desapareceu. Ratambuf desapareceu. Nunca ninguém nem viu. Nenhuma pata, nem um chifre, nada. Desapareceu, desaparecidinho assim, ó. Dizem que ele escutou o canto da sereia. Por isso que ele foi, que ele desapareceu. Até que um dia, o vô Lindolfo tava lá na beira da praia, tinha acabado de pescar, aí tava lá com a sua violinha. Aí ele lembrou dessa história que todo mundo contava lá em Ubatuba, porque virou lenda, né, gente? Aí ele lembrou lá daquela história que todo mundo contava, do boi. Ele resolveu até fazer uma moda, um fandanguinho, né? Um fandango, caiçara. Aí ele resolveu fazer um fandango para poder homenagear a lenda do boi. O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar. O sonho que o boi sonhava era o dia navegar. O sonho que o boi sonhava era o dia ver o mar. O sonho que o boi sonhava era um dia navegar. Ixi, ele começou a cantar. Quando de repente ele olhou lá pro mar. Ele olhou. O que é aquilo? O que vocês acham que é? Uma jangada? Um barco? Não. O que é aquilo, minha gente? Lindolfo ficava pensando, o que é aquilo? Quando de repente ele viu os chifres e a marca da concha na testa. Ele disse: é o Ratambuf! É o Ratambuf! É o Ratambuf! E ele já não tinha mais a pele igual a gente conhece de um boi, não, que tinha assim, ó, couro e pelo. Não! Sabe como era a pele dele?
todinha feita assim, ó, de conchas. A pele dele todinha era de conchas. Toda. Mexilhões, coisas do mar, assim. Búzios, mexilhões, coisas do mar. Ele voltou pro mar, lógico, né? Ele apareceu e desapareceu. E aí, então, Lidolfo foi lá falar com a mulher dele. Mulher do céu, você não vai acreditar. Eu tava cantando uma moda, cantando. De repente, sabe quem apareceu? O Ratambuf. Ela disse, mas, homem, o que você bebeu? Você sabe que eu não bebo. Imagina, eu tô te falando, vem aqui. Pegou a mulher pela mão e levou ela lá na praia. Na hora que levou ela lá na praia, falou, tá vendo? Olha só, o que é isso aqui? Pegada de quê? Ela falou, de boi, né? De boi. Pegada de boi. Gente do céu. E aí, naquele dia, ficou claro e evidente para todo mundo que o boi Ratambuf não era só uma lenda, era de verdade, verdadeira. Só que ele só aparece, dizem que ele só aparece quando tocam a música dele e quando as pessoas têm olhos de ver. Olhos de ver. Você tem olhos de ver? E você já aprendeu a música? É bom a gente aprender, né? É bom a gente aprender, porque vai que a gente vai lá para Ubatuba e quer conhecer o boi Ratambuf. O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar. O sonho que o boi sonhava era um dia navegar. O sonho que o boi sonhava era um dia ver o mar. O sonho que o boi sonhava era um dia navegar. Não é? Então, assim, vamos combinar, hein? Olhos de ver e a música na ponta da língua. E na história da sereia, lua bem cheia e maré bem alta. Tá fácil desse jeito a gente conhecer todas as nossas lendas caiçaras, não tá? Tá fácil, menino do céu! Olha, eu tô aqui contando histórias pra vocês já faz um tempão, mas você aí do outro lado, já deixou o seu like? Já compartilhou? Já comentou? Já colocou ali tudo? Se vocês já conheciam uma dessas histórias? Se você não conhecia, compartilha com as pessoas. Conta essas histórias para as outras pessoas, elas vão amar. Porque a história é assim. A história chega até mim. Eu fico muito com vontade de contar pra vocês, aí eu conto pra vocês e vocês também vão ficar com vontade de contar pra outras pessoas e vão contar pra outras pessoas. As histórias, elas têm que caminhar por esse mundão de meu Deus. E eu já vou pegar, então, as minhas histórias todas e colocar de volta no meu barco. Aquele barco que eu falei pra vocês, que eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. Vou recolher todas de volta. Porque essas histórias tiveram um começo, um meio e chegaram ao seu final. Muito obrigada pela presença de todo mundo, muito obrigada pessoal do festival todinho, que me convidou para participar. Eu fiquei muito feliz, falei lá no começo, falo agora, fiquei muito feliz, demais da conta de estar aqui com vocês hoje. Um beijo bem grande, fiquem bem, até a próxima e que a próxima seja bem breve. Faz peixinho!